Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano Safra 2025-26 da Raizen SA. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.raizen.com.br, e no canal do YouTube da Raizen. Para escolher o idioma de sua preferência, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher entre inglês ou português. Após, você poderá escolher mutar o áudio original. To choose your preferred language, simply click on the Interpretation button through the globe icon at the lower part of your screen and select either English or Portuguese. After that, you can choose to mute the original audio. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Raizen, diante das informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje os executivos da companhia Nelson Gomes, CEO, Rafael Bergman, CFO, e Felipe Casale, diretor de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui na nossa teleconferência de apresentação dos resultados do primeiro trimestre desse novo ano safra 2025-26. Eu quero começar destacando esse início de safra que tiveram alguns avanços importantes na execução da nossa estratégia, mas também teve alguns desafios conjunturais que pressionaram o resultado operacional desse período, especialmente nos segmentos de EAB e também de distribuição de combustíveis na Argentina. Como a gente pode ver nesse gráfico, esses dois segmentos foram os principais responsáveis pela redução do EBITDA ajustado ano contra ano. Entre os avanços estruturais que a gente teve neste primeiro trimestre, eu quero destacar duas iniciativas que estão bem alinhadas ao nosso plano operacional que nós divulgamos lá em maio. Primeiramente, a redução das despesas com queda de 20% nas despesas gerais e administrativas em toda a companhia. Isso desconsidera uma provisão em EAB ligada ao processo de otimização das estruturas. E isso representa 147 milhões de reais de ganhos de eficiência na comparação com o mesmo período do ano passado. O segundo ponto é a disciplina na alocação de capital. Nós reduzimos em 23% os investimentos desse trimestre comparado com o mesmo período do ano passado, e isso também está em linha com o nosso plano operacional e de investimentos para o ano de 2025-26. Agora vamos aos destaques por segmento e a gente vai começar com etanol, açúcar e bioenergia. Nós tivemos um início de safra bastante desafiador para toda a indústria e tem três motivos, acho que são principais aqui para a gente destacar, O primeiro deles foi o clima seco e os incêndios no segundo semestre da safra passada. E aí na entre-safra nós tivemos um período com menos chuva do que o histórico e isso prejudicou também o desenvolvimento da cana. E aí neste trimestre nós tivemos um volume maior de chuvas acima da média, e isso atrasou a colheita e também aumenta os custos pelo menor aproveitamento da nossa capacidade. É importante lembrar também que o mesmo período do ano anterior, ou seja, a base de comparação, teve um clima favorável para a moagem e contou com o volume da usina MB,
que foi hibernada nesse ano. Por outro lado, nós conseguimos maximizar a produção e as vendas de açúcar, com preços que estão alinhados com os hedges contratados. Nós já fixamos praticamente toda a safra atual. Os preços são aproximadamente 113 centavos de real por libra-peso, o que vai garantir uma boa rentabilidade para este ano safra. No etanol, a produção e as vendas foram menores, mas com preços que foram 10% acima do ano anterior, puxados principalmente pela maior demanda no mercado interno. No E2G, nós ampliamos em 41% o volume produzido, com crescimento tanto na unidade Bonfim, mas também com o início das operações da Barra e da Univalem, que contribuem para esse melhor volume. Essas duas plantas estão operando dentro do planejado. Nós absorvemos todos os aprendizados que a gente teve nessa jornada, principalmente com a planta da Bonfim. E agora o foco tem que ser integralmente na estabilidade operacional, na consistência dos processos produtivos operacionais e também na segurança da operação de E2G. Em bioenergia, a gente teve uma menor moagem que também impactou na cogeração por uma menor disponibilidade de biomassa. Com isso, os preços ficaram ligeiramente acima, refletindo a nossa estratégia de precificação da parcela de energia descontratada. Com isso, o EBITDA de EAB reflete os avanços dos volumes de açúcar vendidos, os melhores preços raízem para todos os produtos, tanto para açúcar quanto para etanol e também em bioenergia, além dos ganhos estruturais que nós tivemos de eficiência em OPEX. Esses efeitos foram compensados pela pressão nos custos com a menor moagem e também uma base de comparação forte, que tinha sido beneficiada por ganhos pontuais com créditos fiscais e valorização de contratos de energia lá no ano passado. Isso fica bastante evidente na evolução do EBITDA ajustado ano contra ano do gráfico que está para vocês aí na tela. Agora a gente vai para o segmento de distribuição de combustíveis Brasil. Nós tivemos uma performance bastante consistente no trimestre. Expandimos nossos volumes de venda, especialmente no diesel e em lubrificantes. Nós também capturamos ganhos de eficiência estruturais em distribuição de combustíveis Brasil, com R$10 por metro cúbico de benefício na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, isso é um benefício direto na nossa margem operacional deste trimestre. A gente reforçou também a nossa gestão em suprimentos com assertividade na estratégia de comercialização, o que garante a expansão das margens na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa combinação de fatores permitiu absorver as perdas de inventário, principalmente em diesel e gasolina, pela movimentação dos preços no trimestre. É importante lembrar que no ano passado essa mesma linha foi de ganho na movimentação dos preços. O setor ainda enfrenta alta informalidade. A gente segue defendendo o combate à concorrência desleal, fundamental para a evolução da indústria, para a arrecadação dos governos e para a sociedade. E através do Instituto Combustível Legal, nós seguimos apoiando todas as iniciativas de combate a esse mercado ilegal. Agora vamos passar para a distribuição de combustíveis na Argentina. A gente seguiu operando com consistência, expandimos a nossa rede de postos e de clientes contratados e reforçamos a nossa atuação em segmentos com maior rentabilidade. Só que nesse trimestre nós tivemos dois efeitos conjunturais que impactaram pontualmente os resultados. O primeiro deles é que nós realizamos uma manutenção na refinaria de Buenos Aires que foi mais longa do que o previsto. E o segundo, assim como no Brasil, nós tivemos perdas de inventário, além da variação cambial. Esses dois ou três fatores, aí, incluindo a variação cambial, geraram maior dificuldade de repasse desses custos na ponta. E se a gente desconsiderar esses efeitos, a nossa margem EBITDA ajustada ano contra ano estaria no mesmo patamar. Por fim, nós temos avançado nos investimentos para melhorar a eficiência operacional e energética da refinaria de Buenos Aires, com conclusão desses investimentos, desse projeto,
prevista ainda para este ano safra. Agora eu vou falar dos destaques dos resultados financeiros consolidados da Raízen. Antes de passar pelo fluxo de caixa, eu quero trazer aqui uma visão mais detalhada do fluxo de caixa operacional. Como mostramos no relatório de resultados, a Raízen segue muito focada no fortalecimento do nosso perfil do endividamento por meio da gestão dos passivos, buscando financiamentos mais eficientes, com prazos maiores e mantendo uma posição robusta de liquidez. E aí, em linha com esse objetivo, nós refinanciamos nesse trimestre 8,9 bilhões de reais de linhas de convênios com fornecedores por instrumentos de dívida de longo prazo. Vocês se recordam que esse movimento já vinha acontecendo gradualmente e neste trimestre nós decidimos acelerar esse processo. Neste gráfico que está na tela, a gente consegue destacar essa movimentação. Se desconsiderarmos a variação desses instrumentos selecionados de capital de giro, e aqui eu estou falando basicamente das reduções das operações de convênios com fornecedores e também da não renovação de algumas linhas de adiantamentos de clientes, a gente conseguiu reduzir em 2 bilhões de reais o que seria o consumo de caixa nesse trimestre comparado ao mesmo período do ano anterior. E isso mostra uma gestão mais eficiente do que seria o capital de giro recorrente da Raízen. E aí vale lembrar também que esse trimestre ele é sazonalmente mais demandante de capital de giro. Agora vamos para o próximo slide, no fluxo de caixa líquido. Quando a gente olha para o menor consumo na linha de investimentos, isso reflete a queda do patamar de CAPEX, contribuindo para a otimização da estrutura de capital. E se a gente recordar o plano operacional de investimentos, a gente já aponta para um nível de investimentos esse ano abaixo do que vinha sendo a média histórica da companhia. Já o fluxo de caixa das atividades de financiamento está alinhado com os maiores níveis de captação líquida no período. Seguindo agora para o último slide da apresentação, eu queria destacar dois dos principais efeitos que impactaram na dívida líquida e na métrica da dívida líquida sobre o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses neste trimestre. O primeiro elemento é a movimentação do capital de giro, típica desse período da safra, em adição às iniciativas de gestão que eu mencionei há pouco. O segundo ponto é o menor EBITDA ajustado, que traz bases de comparações distintas, incluindo alguns ganhos que foram reconhecidos no cálculo da métrica do ano passado e que não estiveram presentes nesses últimos 12 meses. Eu quero reforçar que nós seguiremos com foco no fortalecimento da nossa estrutura de capital, com o objetivo claro de gerar valor para os nossos acionistas e reduzir o endividamento da companhia. Agora eu vou chamar o Nelson Gomes, nosso CEO, para as suas considerações iniciais, antes de nós seguirmos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por atender o nosso call de resultados do primeiro TRI desta safra. Como nós comentamos no nosso último call, com esta safra nós iniciamos um novo ciclo na Raízen, na nossa gestão. Um ciclo que vai olhar muito para simplificação, para eficiência, para foco no core business e para o fortalecimento da nossa estrutura de capital. E eu vou detalhar um pouco mais algum desses pontos aqui nessa minha mensagem inicial. Começando pela simplificação, eu acredito que nós evoluímos muito, primeiro na nossa forma de se comunicar, tanto internamente quanto externamente, através do nosso reporte financeiro. E a gente vem também tratando de simplificar o nosso portfólio. Então, nós avançamos na nossa estratégia de desinvestimentos, nós vendemos 2 unidades produtoras de açúcar e etanol, 2 usinas de Leme
e a UMB, e hibernamos mais recentemente a Santa Elisa, passando, portanto, a operar dentro da nossa área de EAB 27 usinas. Nós também vendemos plantas de GD, de geração distribuída, ou boa parte dos nossos projetos. E com isso nós encerramos a nossa JV com o Grupo Gera, que tinha por objetivo justamente desenvolver projetos de GD, e com a venda de boa parte do portfólio, então, esse objetivo foi cumprido. Falando de eficiência, nós mudamos a nossa estrutura organizacional com foco em 3 core business, né? EAB, etanol, açúcar e bioenergia, distribuição de combustíveis no Brasil e os nossos negócios de combustíveis na Argentina. Nós otimizamos toda a nossa estrutura corporativa e operacional, gerando aí uma redução de despesas gerais e administrativas de aproximadamente 20% quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Falando de foco em core business, alguns exemplos aqui de EAB, nós revisamos o escopo da nossa operação de revenda e de trading, reduzindo complexidade do dia a dia e reduzindo risco. Nós tivemos um mix melhor de açúcar, nós estamos com estabilidade de produção nas plantas de E2G e nós temos um plano bastante robusto para elevar a nossa produtividade agrícola nos próximos trimestres e anos. Falando de combustíveis no Brasil, nós tivemos nesse último TRI expansão de volume, com melhora de margem, tanto em combustível, mas também em lubrificantes, que segue o seu crescimento também de forma lucrativa. Ainda em combustíveis no Brasil, nós gerenciamos melhor os nossos suprimentos e os nossos níveis de inventário, trabalhando com inventários um pouco menores, sem colocar em risco o suprimento dos nossos contratos de abastecimento. Falando um pouco de Argentina, a gente vem crescendo o volume, a gente vem avançando nos investimentos do upgrade da refinaria, também focando no projeto de eficiência energética dessa planta. Falando de estrutura de capital, nós substituímos linhas de capital de giro de curto prazo por dívidas de longo prazo mais competitivas, alongando o prazo da dívida, como o Casale comentou na apresentação. E esse movimento explica parte relevante do aumento do nosso endividamento nesse período. Nós preservamos o nosso caixa, né? Então temos uma posição bastante robusta de liquidez no encerramento desse TRI, e tivemos desde o início da nossa gestão aqui, desinvestimentos da ordem de 3,6 bilhões de reais, dos quais 2,6 entram em caixa dentro deste ano safra. Finalmente, aqui por último, não menos importante, os nossos investimentos, né? Nós tivemos 23% de redução ano contra ano, em linha, né, com o plano de redução de CAPEX, focando muito na nossa disciplina de alocação de capital, com foco na segurança das operações, com foco na renovação e manutenção dos canaviais, expansão da rede Shell, tanto no Brasil quanto na Argentina, e na conclusão dos projetos de E2G, da planta de Vale do Rosário e Gaza, e também, como eu comentei, na conclusão do projeto da refinaria da Argentina. Então, esse é um sumário aqui de como é que foi o nosso TRI, para dar um pouco de contexto para vocês. Eu acho que agora a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Neste trimestre, a sessão de perguntas e respostas será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Se você deseja fazer uma pergunta, clique em levantar a mão. Se a sua dúvida já foi respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Pedimos, por gentileza, que cada analista faça apenas uma pergunta.
Também há a possibilidade de fazer sua pergunta através do ícone de Q&A na parte inferior da tela. Basta clicar e escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Barra, do Citi. Olá, Nelson, Bergman, Casale, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu vou seguir aqui o roteiro, fazer uma pergunta só. Acho que um dos pontos que me chamaram a atenção aqui no resultado, acho que vocês trouxeram aqui na parte da discussão da dívida líquida, é que a companhia, acho que é a primeira vez que eu vejo aqui no release a companhia falar sobre uma potencial capitalização, né? Eu acho que desde quando o Nelson entrou como CEO na companhia em novembro de 24, a gente vem falando aqui sobre um processo de turnaround mais profundo na companhia, eu acho que bem em linha com o que o Nelson acabou no final remarks aqui falando de alocação de capital, de investimento, de venda de ativo, e essa é a primeira vez que a gente vê essa discussão de capitalização. Então, acho que a minha pergunta aqui é como é, vocês estão olhando esse processo junto com essa parte toda de turnaround, de venda de ativo, como a gente deveria pensar, primeiro, timeline, segundo, né, acho que em termos de tamanho aqui, né, de capitalização, levando em consideração a venda de ativos, se uma coisa está muito relacionada com a outra, ou se o aumento de capital ele vai ser feito de qualquer jeito, mesmo tendo a venda de ativos sendo feito de forma bem sucedida. Então, se pudesse trazer um pouco dessa discussão aqui, Nelson e Bergman, acho que ajudaria bastante a gente entender aqui esse próximo passo da companhia em termos de estrutura de capital. É esse ponto. Obrigado. Oi, Gabriel, é Rafael aqui, obrigado pela tua pergunta. Eu vou só retomar aqui o contexto para tentar ajudar aqui no entendimento. Assim, a nossa jornada aqui, a gente já falou que é uma jornada de 2, 3 anos de transformação operacional e simplificação de portfólio, né? Então, a jornada de simplificação do ponto de vista de como que a gente se organiza, ela já começou, né? E já começou a gerar resultado. A jornada de eficiência, eu acho que já está bastante visível do ponto de vista da tração que a gente está dando. E a jornada de desinvestimentos, ela segue aqui uma cadência, né, que também já vem mostrando resultado. Os ativos que a gente desinvestiu e os que a gente segue avaliando para um potencial desinvestimento são ativos que, na nossa visão, eles têm menos sinergia com o portfólio ideal remanescente para a gente ter foco e ter uma boa rentabilidade. Então, a jornada de desinvestimentos, ela tende a seguir, né? A gente está com intencionalidade aqui nos processos. Então, acho que é algo que vai se encaminhar e a gente vai ter novidades ao longo aqui dos próximos, desde que a gente chegou aqui. Dado que a gente reconhece tanto que a jornada não é uma jornada de curto prazo e também que o ponto de partida do ponto de vista da estrutura de capital, e aí eu falo da forma mais ampla possível da estrutura de capital, inclusive da qualidade dos passivos, era um ponto de partida desafiador em função do ritmo de investimentos que essa companhia seguiu nos últimos anos, e também de resultados que foram mais desafiadores nos últimos anos. A gente também tomou a decisão de melhorar substancialmente, né, o perfil de dívida dos passivos da companhia. Então, quando a gente olha para o endividamento que a gente reportou nesse trimestre, acho que ele reflete bastante essa nossa estratégia deliberada de melhoria da qualidade do nosso passivo. Agora, naturalmente, né, num processo como esse, que é um processo longo, né, e no qual a gente tem bastante confiança, é natural, né, a gente avaliar, né, o que seria formas tanto de reduzir o risco desse nosso plano, né, mas também de acelerar essa jornada. Então, daí vem as conversas, né, e o andamento das discussões com relação a uma potencial capitalização. Primeiro, eu deixo claro aqui que a gente não tem nem detalhes e nem certeza de uma potencial operação. O que a gente tem é uma conversa ativa, né, que envolve os controladores. Essa é uma empresa com 2 controladores, então, obviamente,
Isso precisa ter um grau de coordenação com Shell e Cosan, para a gente avaliar mecanismos de acelerar essa nossa jornada e reduzir o risco na execução de um plano que, do ponto de vista operacional, ele tem bastante clareza e um alto grau de confiança de sucesso. Tá? Mas nesse momento, eu não tenho detalhes adicionais para te oferecer, só estou compartilhando aqui o modelo mental de discussão que a gente vem adotando. Tá bom? Não, super respondido, Rafael, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Enfeld, do UBS. Bom dia, Nelson, Rafa, Casale, obrigado pelo tempo e para ser justo aqui, queria elogiar o release e a clareza dos resultados depois de ter sido um crítico por bastante tempo. Minha pergunta é pensar em eficiência e entender um pouco essa redução de G&A especificamente. Se a gente analisa os 100, 150 milhões de reais de redução que vocês mostraram no resultado, são 500, 600 milhões de savings no ano, já entregando talvez no primeiro TRI o que vocês tinham de expectativa para o ano lá dos 500 milhões de ganho de eficiência impactando EBITDA. Minha pergunta é se é justo já pensar nesse patamar como nível recorrente de redução de G&A daqui para frente, se tem mais para ser capturado ainda esse ano ou ano que vem, e que dá para pensar num patamar recorrente disso. E também se vocês enxergam algum tipo de ganho de eficiência já pensando em CAPEX, se os 7 bi e meio de CAPEX recorrente já tem algum impacto de eficiência, como vocês estão vendo em G&A também. É isso, obrigado. Oi, Matheus. Rafael aqui, obrigado primeiro pelo comentário aqui para o time de RI, pelo trabalho que eles vêm fazendo. Sobre eficiência, acho que a gente passou ali aquele guidance de eficiência do ponto de vista de despesas da ordem de R$500 milhão, né, para esse ano safra. E acho que o primeiro trimestre mostra que a gente está bem tracionado para entregar. Né? A gente vê aqui já uma melhora recorrente, né, no nível de eficiência da companhia, né, do ponto de vista da estrutura administrativa e principalmente, Matheus, acho que é uma consolidação dessa cultura de austeridade e foco que a gente implementou desde que a gente chegou aqui para esse novo ciclo. Né? Vamos lembrar que a empresa estava focada em projetos de crescimento, né? Então, com incentivos para as pessoas irem atrás de novos projetos, novas iniciativas. Na hora que a gente chega aqui e deixa claro que a gente vai focar nos negócios principais, que a gente precisa simplificar e que a gente precisa tirar risco, né, do nosso negócio, e essa mensagem passa a ser absorvida e implementada pelos nossos líderes aqui em todas as áreas da companhia, a gente vai vendo esses ganhos se traduzindo aqui no melhor resultado nessas linhas. Então, a gente tem bastante confiança, né, de que essa cultura ela está sólida e a gente vai buscar o máximo de eficiência, garantindo foco e reforçando, preservando, né, a qualidade, a integridade dos nossos ativos, a segurança dos nossos times, né, o foco na nossa marca, né, que é uma marca super relevante. Então, isso tudo continua. O CAPEX, Matheus, ele obviamente vem de um período muito elevado, né, com pico de investimento em vários projetos. O que sobra do CAPEX de crescimento de forma relevante é efetivamente a conclusão dos projetos de E2G que já estavam em construção. A gente tomou a decisão de seguir com a construção desses projetos e também com a conclusão dos investimentos no upgrade da refinaria nossa lá em Buenos Aires. Então, é natural a gente ver aqui uma redução de CAPEX. E no CAPEX recorrente, eu acho que a mesma mentalidade que está se refletindo em melhores resultados nas despesas gerais e administrativas, a gente tem confiança de que ao longo do tempo isso também vem em como que a gente executa o CAPEX recorrente, mas reforçando que a gente tem aqui, obviamente, um compromisso na manutenção da qualidade dos nossos ativos de forma geral. Parte das ações de portfólio que a gente está executando também tendem a resultar numa redução do CAPEX recorrente. Vamos lembrar que quando a gente fala de desinvestimento ou hibernação
de usinas, né, de etanol, açúcar e bioenergia, são ativos que demandam capex recorrente alto, tanto na indústria e na parte agrícola. Então, a gente também consegue vislumbrar uma otimização do capex recorrente como resultado dessas ações de portfólio. E, de forma geral, né, dado que a gente vai seguir dando muito foco nos ativos existentes de distribuição de combustíveis aqui no Brasil, à medida que a gente avança na simplificação do portfólio de EAB, o nosso perfil de risco do negócio, de forma geral, ele começa também a apresentar uma mudança, né, do lado construtivo aqui, já que o negócio de distribuição de combustíveis é um negócio com uma rentabilidade maior e com perfil de geração de caixa recorrente também maior. Então, acho que daí a confiança, né, de que a gente vai ter uma evolução no perfil do CAPEX, né, e dos compromissos financeiros aqui da companhia. Perfeito, super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG. Oi, bom dia. Bom dia a todos, Nelson, Rafa, Felipe, prazer falar com vocês. Eu queria discutir dois pontos em relação ao EAB. Primeiro, né, com base nesse primeiro tri mais difícil, do ponto de vista de rentabilidade, né, qualidade do canavial, produtividade, e que é algo que a gente está vendo, acho que geral, né, pensando no centro-sul do Brasil. Eu queria primeiro entender se isso leva alguma implicação do ponto de vista, né, do plano da safra que vocês divulgaram ainda no primeiro semestre, principalmente em termos da moagem, né, de 72, 75 milhões de toneladas, e obviamente já ajustando pela venda da cana da Santa Elisa. E ainda nesse ponto, não só pensando nos ativos que já, né, já foram hibernados e vendidos, e obviamente pensando também nos próximos, né, em termos de novas usinas que vocês eventualmente venham a vender ou hibernar, eu queria ouvir de vocês se vocês têm alguma leitura, alguma projeção sobre o ganho de rentabilidade que esses ativos que deixam o portfólio, que eu imagino sejam ativos deficitários ou ativos piores do que a média das 27 usinas operacionais hoje, o ganho que esse tipo de desinvestimento pode trazer em termos de rentabilidade para o negócio de AB. Eu não sei se vocês têm algo nessa linha que dá para contribuir para a gente pensar a rentabilidade para frente desse negócio. Acho que seria isso. Obrigado. Thiago, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar a primeira parte aqui e o Rafael Bergman complementa. A gente soltou lá em maio o nosso plano operacional que tinha 72 a 75 milhões de toneladas e ele já tinha implícito nele um desafio maior que a gente já estava vendo na qualidade da cana, dado o cenário do ano passado, né? Eu comentei um pouco no call sobre o período de seca e as queimadas que a gente viu no segundo semestre do ano, e a entre-safra que foi menos chuvosa do que o histórico, né? Então isso já mostrava para a gente um desafio maior em relação à disponibilidade de cana para esse ano, e que, de novo, está implícito nesse guidance, nessa projeção que a gente deu de moagem de 72 a 75 milhões de toneladas. Tá? Então, hoje, obviamente, eu acho que a gente tem que mirar um pouco mais do ponto médio para baixo, dado todos esses desafios. Acho que isso também tende a repercutir no que vai ser a produção do Brasil de açúcar e de etanol, e isso tende também a trazer algum benefício para preço, dado que a safra deve ser menor, a produção de açúcar, apesar do mix maior no Brasil e do mix maior que a gente está colocando aqui na Raízen, também vai trazer uma pressão maior para o supply e demand. E no etanol a gente tem visto o comportamento dos preços que já reflete não só o aumento da demanda pela implementação do E30, mas também
o mix menor e o output, produção menor de etanol que o Brasil deve ter nesse ano, tá? Tiago, eu vou pegar aqui seu segundo ponto. Primeiro, reforçar que a gente gosta do negócio de açúcar, etanol e bioenergia, tá? É um negócio que a gente vê como estratégico para a companhia, e que a gente acredita que pode ser mais rentável ao longo do tempo. E ele pode ser mais rentável em função de avenidas distintas, né? Acho que uma avenida é a que você está mencionando, que é eventualmente a gente desinvestir, ou no caso, se eu pego o exemplo da Santa Elisa, né, hibernar ativo que é deficitário. Às vezes um ativo ele não é rentável o suficiente para a gente, em função da sua localização, mas pode ser rentável para terceiros, né, em função de otimização de estruturas de manutenção ou de acesso à matéria-prima. Então, são ativos que podem ser valiosos para outros, então a gente tem a obrigação de avaliar esse desinvestimento. Mas a gente também tem uma jornada dos ativos que ficam, né, independente dos ativos que eventualmente a gente desinveste ou hiberna, que é uma jornada de ganho de eficiência e também, no caso de EAB, de produtividade. Eu acho que a jornada de produtividade ela já deu resultado ao longo do tempo, né, nos primeiros cortes, mas tem mais coisa para a gente fazer, a gente reconhece isso. Então, quando a gente fala do resultado final dessa nossa jornada, né, a gente precisa pensar em todos esses elementos, né? Então, eventualmente ter um portfólio mais enxuto e mais sinérgico, né? Acho que isso é fundamental para a gente. Mais um portfólio com escala, né? A gente não abre mão da escala nesse negócio, mas eventualmente eu não preciso de 27 usinas para ter a escala para otimizar as operações ou o volume de produção para eu ter uma presença relevante no mercado. Então, uma escala um pouco menor do que a gente tem ainda é uma escala gigante. E, obviamente, esse trabalho, que é um trabalho de médio prazo, né, de ganho de eficiência e produtividade. Então, a gente tem bastante confiança que, ao longo dessa jornada, a gente fica com um portfólio melhor, mais sinérgico e mais rentável também. Tá? Obrigado, Thiago. Obrigado a vocês. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Bom dia, Nelson, Bergman, Casale, obrigada pelo call. Eu queria voltar um pouco na discussão da alavancagem, né? E está muito claro para a gente os movimentos que vocês têm feito e o objetivo disso. Mas de fato a gente está, né, num ponto de dívida bastante elevado. Entendo que ele deve cair ao longo do ano, conforme o capital de giro vai sendo liberado. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês entendem de uma magnitude de desalavancagem necessária para esse business, né, junto a todas as outras medidas que vocês estão fazendo né, como vocês têm dito amplamente sobre redução de capex, melhoria de margem, etc., para a Raízen ser uma geradora de caixa consistente ao longo do tempo, né? Então, acho que ouve-se muito número sobre potencial venda de ativo, a gente olha o que poderia ser um nível de alavancagem mais normalizado para esse setor. Então, queria ouvir a visão de vocês sobre o caminho e a magnitude, né, do que vocês enxergam como uma desalavancagem necessária para a companhia. E minha segunda pergunta é em EAB também. Acho que, obviamente, foi um primeiro trimestre bastante desafiador, mas né, a gente viu uma aceleração marginal na moagem já no Centro-Sul, enfim. Como que a gente pode pensar custo unitário no restante do ano e no fechamento da safra, só para a gente ter um contexto aqui um pouco mais claro de como olhar a rentabilidade da safra fechada? Obrigada. Isabela, Felipe, aqui eu vou pegar essa segunda pergunta e o Rafa complementa, tá? A gente tem, obviamente, nesse primeiro trimestre, um período onde a diluição de custos ela foi bastante relevante, né? Então, ela traz um efeito para o custo no trimestre
bastante claro, dado essa menor diluição que a gente teve. E ao longo do ano, à medida que a gente vai avançando na moagem, e a gente tem visto realmente já um avanço nas últimas semanas, a gente consegue melhorar essa métrica, obviamente, olhando para o efeito de diluição e com todas as iniciativas que a companhia tem implementado, não só na gestão dos gastos, mas também na operação em si, a gente tende a marginalmente ver ao longo dos anos, aí mais falando de médio prazo, uma melhoria operacional vindo, tá? Então, o ano, obviamente, a depender aí do nível de moagem, ele tende a ser um pouco mais ou menos afetado em relação ao potencial diluição dos custos fixos, tá? Oi, Isabela, Rafael aqui. Eu vou pegar a tua primeira pergunta. Acho que primeiro reforçar, né, que a gente parte desse movimento que a gente vê na nossa dívida realmente tem a ver com uma decisão nossa de otimizar prazo de passivo a custo competitivo e reforçar a liquidez da companhia. Então, a gente terminou junho com caixa de 15 bilhões de reais, além da nossa linha de crédito com bancos internacionais de mais US$ 1 bilhão, né? E subsequente ao fechamento do trimestre, a gente ainda fez uma captação de praticamente 6 bilhões de reais. Então, foi uma decisão estratégica da companhia também de operar com um valor de caixa liquidez bem mais alto do que historicamente, né? Para a gente enfrentar, né, com mais segurança esse período aqui de transformação. As iniciativas que a gente está perseguindo aqui, Isabela, elas tendem, né, e acho que a gente já começa a mostrar isso do ponto de vista estrutural, não obstante alguns desafios conjunturais no negócio de AB, como você mesmo pontua, mas são elementos de evolução estruturais que certamente vão resultar tanto, né, num melhor perfil de geração de caixa, mas também do ponto de vista da métrica de alavancagem, que todo mundo olha muito, né, a dívida líquida sobre EBITDA, um denominador mais forte, ao qual a métrica é bastante sensível. Do ponto de vista de desinvestimentos, né, obviamente a gente está buscando aqui chegar num portfólio ideal de ativos, né, para a gente operar muito bem, de forma rentável, com escala, dentro dos negócios que a gente se propõe a ter, e reduzir de forma absoluta, né, o patamar de dívida líquida, até tirando de lado a métrica. Né? Obviamente, operar com um montante de dívida grande tende a ser mais custoso e trazer um pouco mais de risco do que operar com um portfólio de dívida menor. Então, a gente está com essa missão, né, de diminuir o total de dívida líquida da companhia de forma absoluta. Obviamente, quando a gente olha para alavancagem, e aí você perguntou de alavancagem ideal, ela vai ser uma função de vários elementos. Né? A gente está hoje operando com um patamar de juros que está no seu pico. Né? Então, obviamente, para uma empresa que tem um patamar de dívida, né, como o da Raizen, isso é uma pressão na geração de caixa relevante. Tá? Então, acho que a gente vislumbra aqui dois efeitos, a redução da dívida como um todo e, eventualmente, o início aqui de um ciclo de redução do custo que essa dívida atrai. E os movimentos de portfólio que a gente vem fazendo e que a gente vai seguir fazendo, na nossa visão, trazem uma melhoria relevante no perfil de risco do negócio, que, obviamente, é um parâmetro na hora que a gente olha para o que seria a alavancagem ideal dessa companhia. Então, o que a gente está mirando aqui, Isabela, é efetivamente uma combinação, né, desses elementos que faça com que essa companhia volte a gerar caixa de forma orgânica. Esse ainda não é um ano que isso acontece, né? A gente precisa avançar tanto na eficiência operacional, mas também na gestão de portfólio, né? E, obviamente, ainda temos aqui esse ponto de partida da dívida alta e da taxa de juros elevada, mas a gente precisa efetivamente ver essa companhia gerando caixa orgânico, né? Então, temos uma jornada aqui pela frente para chegar nesse ponto. Obrigado, Isabela. Excelente. Obrigado a vocês. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, da XP.
Bom dia, Nelson, Rafael, Casale. Obrigado por pegar a minha pergunta. E antes de fazê-la, eu queria até reiterar aqui o comentário dos colegas em relação à mudança no report, as iniciativas que a companhia tem tomado. Realmente ficou super claro aqui e melhor para a gente fazer a análise. E a minha pergunta é em relação aos volumes de trading de açúcar e etanol, né? A companhia mencionou, vocês mencionaram nos discursos as iniciativas para talvez diminuir, né, o tamanho desse business, focar mais no core. E quando a gente olha aqui no trimestre, né, se a gente está fazendo a conta certa aqui, a impressão que a gente tem que os volumes de açúcar e etanol giraram ali quase que 30% acima do volume de açúcar e etanol próprio, né? E aí a minha pergunta é, faz sentido imaginar esse nível de trading para essas commodities nos próximos trimestres, né? Dado que talvez o primeiro TRI aí seja um TRI com uma disponibilidade de produto um pouco menor. E também, quando a gente pensa aqui em margem, né, do trading, a impressão que a gente tem é que ficou um pouco pressionada ainda nesse TRI, né? E a minha pergunta é o que a gente pode esperar aqui para as margens do trading até o final dessa safra. Essa é a minha pergunta. Obrigado, pessoal. Oi, Pedro, eu vou pegar aqui, e aí o pessoal me complementa aqui. A gente teve, nesse primeiro trimestre, já o efeito de tudo que a gente fez de desmobilizações no ano passado, né? Então, vocês lembram que no terceiro e no quarto trimestre, a gente começou a reorganizar todo o perímetro de atuação que trading iria atuar, e a gente já entra nesse ano com uma posição e uma atuação muito mais focada e muito mais otimizada de operações de açúcar e de etanol. A gente não tem, obviamente, um guidance ou uma referência para passar para vocês de quanto que é feito de volumes de revenda e trading tri a tri, e isso, obviamente, passa muito pelas oportunidades que a gente vê no mercado, mas o que eu posso te dizer é que a gente tem feito e vamos manter operações que são ligadas ao nosso core business. Então, eventualmente, originar etanol e comercializar esse etanol, principalmente pensando na integração que os nossos negócios têm, faz sentido. Olhar para o mercado de açúcar para revenda e trading também, em alguns dos mercados que está ligado ao core business, ao VHP, a gente vai continuar fazendo. E essas operações tendem a trazer para frente menos volatilidade e menos risco para o nosso balanço, né? Então, a partir de agora, o que você deve ver são volumes menores do que a gente fazia no passado, de revenda e de trading, mas com rentabilidade muito mais adequada a este tipo de operação, tá? Então, esse trimestre, se a gente comparar com o primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos uma evolução nos resultados de trading que estão implícitos naquela explicação de EBITDA que a gente deu lá no relatório de resultados e compõem a margem global do nosso negócio de açúcar e etanol. Pedro, eu vou complementar aqui o Casale, primeiro reforçando que a mudança que a gente fez mantém trading como parte estratégica do nosso negócio. Simplesmente deixou de ser uma unidade separada, né? E sendo parte estratégica do nosso negócio, ela está principalmente, né, relacionada com os negócios principais da companhia. Então, a gente fala aqui de uma área super capacitada, com inteligência, para originar bem os produtos que a gente precisa para a nossa rede de distribuição. Então, isso é fundamental para a estratégia do nosso negócio, isso a gente não abre mão. E para o negócio de EB, é uma área que consegue ter a inteligência e o reach comercial para maximizar o valor dos produtos que a gente vende, mantendo os canais de mercado supridos, né? Daí o comentário do Casale de que a gente vai seguir fazendo originação de etanol, isso vai continuar sendo fundamental para a gente ao longo do tempo. Agora, claramente, com um perfil de risco no agregado menor do que a gente vinha operando. Então, esse é o momento que a gente prefere ter menos exposição a risco, até menos exposição a risco de upside também, né? A gente está aqui no foco de de-risking, mas garantindo absolutamente, né, o valor de trading para os negócios principais da companhia. Tá bom? Obrigado, Pedro. Super claro, muito obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas por escritas que não foram abordadas durante o call de resultados terão devolutiva por parte da equipe de relações com investidores. Gostaríamos de passar a palavra para o senhor Nelson Gomes para que faça as considerações finais. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, agradecer o interesse, as perguntas, também os feedbacks. Eu queria pedir a todos vocês que, por favor, mantenham o fluxo de feedbacks aqui para o nosso time de RI, para que a gente siga a nossa jornada de simplificação e de melhoria sempre da nossa comunicação e dos nossos reportes. Do nosso lado aqui, nós seguimos trabalhando na execução do nosso plano operacional, do nosso plano de investimento, e principalmente na continuidade de todos os avanços estruturais que a gente precisa seguir para sustentar a nossa estratégia de longo prazo. Tá? Então, contem com a gente aqui. Qualquer eventual follow-up, o time de RI está à disposição. Obrigado mais uma vez a todos vocês e até o nosso próximo call. Encerrada a apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano safra 2025-26 da Raízen S.A., a equipe de relações com investidores está à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. Muito obrigada aos participantes e boa tarde.